Olá, eu sou o Paulo Silveira, sou CEO da Alura e a gente está aqui em mais um episódio do Hipsters para falar de carreira em tecnologia. E dessa vez a gente vai pegar esse T aqui, explicar um pouco da nossa visão, da visão das pessoas que trabalham na Alura, das pessoas próximas à Alura e de empresas amigas, do que a gente considera importante você dar de primeiros passos, segundos passos nessa carreira em .NET e em C#. Especialmente baseado nisso aqui, que é o Tech Guide, esse projeto open source, aberto, gratuito, em que você pode pegar, você pode analisar, você pode clicar em cada um desses pontos aqui e olhar um card. De novo, a equipe da produção está colocando aí no vídeo para você acompanhar ao mesmo tempo que está conversando com a gente. E é muito legal porque nesse projeto você pode, inclusive, tem esse botão aqui no final do T, você pode, tem esse baixar e exportar esse guia, você pode exportar para o seu Google Docs, para o seu Notion, e pode adaptar o que a gente vai trazer nesse episódio. Você pode falar, não, Paulo, mas para mim não é bem assim. Já que eu vou trabalhar mais com microserviços e nem tanto com web direto e templates, para mim é melhor eu estudar isso. O importante é que você possa ter um guia, você possa daqui a um mês, daqui a 6 meses falar, nossa, lembra eu assisti aquele episódio do Hipsters e agora eu tô aqui na minha carreira, eu evoluí, já fiz tiquezinho aqui, aqui e ali. Porque uma dúvida muito comum, que é o que a gente põe aqui nesses episódios especiais, as pessoas trazem pra gente, não é? O que eu estudo agora? Tem tanta siglinha aí no C#, no .NET, tanta coisa da Microsoft, qual que é o meu próximo passo? Porque cada pessoa tem uma opinião diferente, cada empresa, não vê isso não, vê isso aqui. Aquele seu amigo, aquela sua amiga que já está na carreira há muito tempo, vai ter uma resposta diferente. Cuidado. Esse é um momento que é interessante você preparar, ouça o que a gente está trazendo, ou veja o Tech Guide e tome a sua decisão, mas para não ficar replanejando a cada 5 dias e trocando tudo o que você quer aprender. E para a gente falar dessa tecnologia do C# e do ecossistema .NET, eu tô aqui com o André Bessa, que é instrutor, desenvolvedor de C#, trabalha aqui na Alura com a gente. Tudo bom com você, André? Bom, Paulo. E junto com o André, eu tô com a Júlia Bordignon, eu tô aprendendo a pronunciar bem o nome dela, que é desenvolvedora sênior C# e .NET. Tudo bom, Júlia? Olá, tudo bem? E também tô com a Larissa Gabriela, que é desenvolvedora e instrutor de C# aqui na Alura. Oi, Larissa. Oi. E eu queria começar com esse nível 1 de profundidade, que a gente tem o T, né? A gente tem aqui a vertical, mostrando os passos para você se aprofundar em .NET C#, e depois a gente vai falar do ortogonal, do que a gente considera que é interessante você também estudar, porque pode acabar aparecendo pessoas que trabalham com C# não trabalham sozinhas, trabalham com equipes grandes, cada vez maiores, cada vez mais confusas. Não deveria ser, né? Mas é. E então tem outros conhecimentos que se fazem necessário. Eu acho interessante que o C#, assim como o Java, são as duas últimas grandes linguagens de propósito geral. Então, se você for ver hoje em dia, né, naqueles gráficos do GitHub, do LinkedIn, C# e Java ocupam posições top 10. Tem outras ali, né, como JavaScript, PHP e muitas coisas, mas C# e Java foram aquelas duas últimas que grandes empresas trouxeram, não é? No caso do Java Oracle, a gente tem bastante cuidado, que a gente tem bastante contato aqui na Alura com a Oracle, e a Microsoft também, que a gente tem, é uma empresa bastante parceira, especialmente a turma do GitHub, são amigos nossos que desenvolveu o C# e hoje, por mais que a comunidade tome conta, são duas grandes linguagens que nasceram de duas grandes empresas de tecnologia. É curioso porque as outras, né, o PHP, Node, Ruby, nasceram quase que puramente da comunidade e do open source. Então, o C# tem essa característica interessante que hoje abraça o open source completamente. E eu queria entender, esses primeiros passos me chamam a atenção aqui, além do C# Fundamentos, alguns dos pacotes. Vocês escolheram aqui, a gente definiu coleções, a gente definiu o System.io, e eu queria saber de vocês, o que são aqueles pacotes que quando eu começo a trabalhar com C#, independente de para web, para microserviços, para desktop, independente disso, não tem como viver sem, porque você vai mexer no código de alguém que vai usar, você vai precisar escrever a aplicação do zero, já vai ter o using ali, vai estar trabalhando com esses pacotes desde o começo. Quais são eles? Se vocês quiserem, vocês podem até ser específico com classes. Não tem problema, porque a gente quer justo que
as pessoas entendam e se enxerguem e falam, então eu tô no caminho certo. Essa classe eu tô vendo. Essa classe eu tô vendo. E aí? Nesse nível inicial, eu acho importante, para quem está começando, conhecer sobre coleções. Porque, invariavelmente, ele vai trabalhar com receber uma coleção, uma collection de uma API, uma lista de objetos de um microserviço. Em algum momento, ele vai ter que trabalhar com esse tipo de estrutura de dados. Então, acho que as collections, as coleções, são importantíssimas para quem está começando. Independente se vai trabalhar com microserviço, com web, com desktop, enfim, eu acho que é essencial. E é interessante porque são essas coleções, independente de você precisar conhecer, vai aparecer estrutura de dados uma hora aí, mas é mais básico que isso, certo? É você conhecer as interfaces e classes do C#, como você busca objetinho, como você itera em objetinho, como que você pega qual que é o maior, como você pega o primeiro, o último, como que você trabalha com mapas e dicionários. Mesmo que você não conheça como funcionam listas e tabelas de espalhamento, você precisa, pelo menos, saber como tirar os dados dali. Você não precisa entender dos algoritmos, pelo menos nesse momento. Porque vai aparecer o tempo todo, não é? Ou se você fizer no banco de dados, você usar a sua ferramentinha de mapeamento ali, quando você puxar os objetos de um select, eles provavelmente vão vir não em arrays puras, eles vão vir em listas e outras ferramentas de sequências de dados. Por aí? Acho que entrando também um pouco no System.io também, a gente trabalha muito com questão de arquivo, né? Porque a gente vai trabalhar com uma quantidade de dados bem grande e saber lidar com esses arquivos, saber trabalhar ali ler um TXT, por exemplo, com diversos dados, é bem importante para a gente também. Quando a gente está trabalhando com vários desses dados aí para saber como é que a gente vai conseguir trabalhar com eles, como a gente pode pegar os dados que a gente tem interesse ali em um determinado arquivo, então isso é bem importante para a gente também. Bem, eu tive um start na carreira do C# um pouco diferente. Eu vi primeiro a prática e depois a teoria. Então, saber nomes de bibliotecas, saber o que está acontecendo por trás do C#, ele veio bem depois. E essa é uma armadilha, não é, Julia? Porque às vezes a gente... esse processo todo, eu comecei como assim? Por que é uma armadilha, né? Porque eu usava as coisas de qualquer forma e tentando, descobrindo em tempo de interação ali com o código. Então, nos primeiros passos, eu acho que o fundamental para eu me virar bem no C# foi conhecer os tipos primitivos de dados, saber como que utiliza eles e, a partir daí, começar incrementando com essas bibliotecas que vocês comentaram. Eu... com certeza, fui descobrir muito depois, lá no nível pleno, até admito, o que funcionava, como é que funcionava o System.io, como é que funcionavam essas bibliotecas. E até então eu só vinha trabalhando com tipos primitivos e construindo sistemas bem arcaicos com o C#, usando C# quase puro para aplicações super escaláveis e o que não ajudava muito no desempenho. Então, esse bate-papo de já direcionar a galera para bibliotecas já pode ser muito enriquecedor, porque a galera já vai entrar assim sabendo como utilizar e não vai fazer esse trabalho artesanal que eu fiz de ficar usando tipo primitivo, criando métodos para pegar o último coisa de uma lista, por exemplo. Pegava artesanalmente, eu montava um for para percorrer uma lista. Fazia tudo artesanalmente. E o C# ele tem muitas bibliotecas que facilitam isso. E saber disso vai te otimizar, assim, anos-luz. É importante saber como que ele funciona por trás do método da biblioteca. É muito importante. Mas saber utilizar essas bibliotecas, saber de onde pegar, qual biblioteca usar, como vocês já citaram algumas, é bem importante também. E eu acho legal esse ponto que a Júlia colocou, porque aqui no Tech Guide a gente tenta colocar um cenário bom. Mas tem vezes que acontece que você já cai, né? Ali tá tudo pegando fogo e você precisa já usar um framework, você precisa já entregar alguma coisa e você não teve tempo de entender como funcionam as principais bibliotecas, as classes mais utilizadas. Porque quando a gente está falando de coleções, a gente tá falando... Tem infinitas coleções ali no C#. O System.io tem infinitas classes e cada classe tem um monte de... Mas conhecer ali, inclusive se você clica aqui no card, a gente fala alguns, né? Aqui, ó, list, o dictionary, o queue, o sorted list e stack. É claro, tem gente que vai... não, Paulo, mas também tem essa. A gente seleciona algumas que são muito frequentes no dia a dia. Mas a história real é que muitas pessoas, como a Julia, como eu também, você cai e aí você começa a trabalhar de uma forma... eu já caí, a gente vai ver nos outros níveis, né? Já caí para trabalhar com web e para microserviço, e você começa a copiar e colar, ou você começa... Ou até o que você viu no System.io foi... peguei aqui, funciona, nem sei o que é. Que, no começo, quando a gente é júnior,
é ok, é aceitável. Esse é um recado que a gente quer dar muito aqui no Tech Guide, que a gente gosta de colocar no Hipsters. A Alura prega muito isso. Ok se você virou dev de framework no começo, mas em alguma hora você precisa voltar. É por isso que a gente falou, olha, deixe de ver o System.io, as coleções, os fundamentos, os primitivos, como funcionam structs e classes. Não deixe de ver isso. Por mais que você já consiga criar um sisteminha sem isso, isso aí não precisa aprender e já está funcionando, para que eu vou precisar? Em algum momento vai engargalar, seja desempenho, aplicação mais grave, ou o que é mais comum outras pessoas que trabalham no seu time vão falar, pô, mas peraí, por que a Julia não está usando coleção aqui? Por que ela está usando array aqui pura? Será que é um motivo? A pessoa nem consegue entender direito, porque a gente está escrevendo tão diferente do que é usualmente escrito, que dificulta a manutenção de sistemas. Então, é claro que existem várias formas. Tem gente que aprende colocado, vou fazer um microserviço da NASA sem entender direito, copiando e colando do Stack Overflow, ok, as primeiras vezes. Mas em algum momento a gente precisa ter a curiosidade de entender um pouco mais a fundo e conhecer os fundamentos e como funcionam os fundamentos. Sim, eu acho que entra também muito no ter que controlar a ansiedade, assim. Acho que tem muita gente que acha que vai aprender, por exemplo, qualquer linguagem de programação, inclusive C# ali em 2 semanas. Tem. E que não vai ser assim. A gente tem que dar um passo de cada vez e vai aprendendo aos poucos. Eu mesma, eu tô há pouco tempo, né, de certa forma. Acho que daqui eu tô há menos tempo ali no C#, faz menos de 1 ano. E então eu vou aprendendo as coisas aos poucos, não é rápido, né? A gente não pode pular um passo, porque vai chegar uma hora que vai prejudicar a gente, você não vai conseguir desenvolver uma certa coisa, ou você vai fazer gambiarra, e que quando vier alguém aí para olhar o seu código, você precisar trabalhar ali em grupo, isso vai te prejudicar, porque a pessoa não vai entender o que você fez, assim. Ou até mesmo você mesmo, no futuro, vai dar manutenção no seu próprio código. Como eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não, acontece. Eu acho que todo mundo aqui já. Acontece. Às vezes você tá olhando um código que tá lá na aplicação e você fala, caramba, quem escreveu isso? Aí você fala, fui eu. Né? Aí você vai ver e fala, fui eu. Exatamente, porque o C#, não só o C#, outras linguagens também, te permite entregar resultado rápido, no final das contas. Eu consigo montar ali, GitHub, Stack Overflow, pego um código, montei ali, fiz aquele Frankenstein, funcionou. Tô no júnior ainda, no nível júnior, pensando nisso. Pô, já entrega um resultado. Pô, então para que eu vou aprofundar, às vezes, num determinado tema? Já tá funcionando, né? Então, essa é uma questão que a Lari falou, da ansiedade. Poxa, eu preciso entregar o resultado, mas eu consigo, entreguei. E aí eu atropelo, às vezes, alguma fase do meu entendimento da linguagem, do framework, e vira aquele Frankenstein, que depois vai ser difícil me dar manutenção para conversar com minha equipe. Poxa, eu fiz assim. Mas por que eu fiz? Nem lembro mais, entendeu? São esses detalhezinhos, eu acho que pega também, entendeu? Com certeza. E isso sobre aprender C# muito rápido. É possível, mas tu fica preso ali nos básicos. C# é gigantesco. Eu costumo dizer que eu descubro novos recursos todas as semanas, confrontando novos desafios, eu vejo novas formas de resolver com novas bibliotecas. Então, a gente aprende C# rápido, mas a gente aprende de verdade todos os recursos, a melhor forma de entregar. Talvez a gente tenha que pensar um pouquinho mais sobre o porquê, além do que a gente está fazendo. Quando eu digo ter o senso crítico de, ok, eu utilizei isso aqui, por quê? Eu gosto de me explicar por que eu escolhi isso para resolver esse problema. Ou eu estou indo no automático com coisas que eu já estou utilizando e não faço ideia por quê e não entendo por quê. Eu gosto sempre de estimular a galera ali. Pergunta o porquê de ter selecionado isso para resolver teu problema. É importante levar também que a prática é muito importante. Não adianta assistir uma aula, ou então ler um artigo, ler um livro e você não praticar. Você só aprende mesmo quando você pratica, porque quando você está praticando, você descobre coisas que na aula ou então num artigo que você leu não estava, porque é um problema ali mais específico. E você vai descobrindo realmente as coisas o tempo inteiro. O tempo inteiro tem coisa nova e é gigante, assim. Eu acho que nisso também entra a questão de você se desafiar, né? Porque, pelo menos comigo, né? Eu aprendi muito de programação quando tinha um problema que eu não consegui resolver com 1 semana e não tinha resolvido o problema ainda. Entendeu? Foi no momento que eu virei à noite, estudando, praticando o código, realmente. Não, fiz o código, debuguei, o erro tá aqui. Ah, beleza, eu fiz com esse algoritmo, mas se eu usar essa biblioteca,
eu tenho o mesmo performance, tenho o mesmo resultado, e assim eu vou tentar melhorar, né, o que eu tô fazendo. Então, acho que assim ajuda bastante também. Eu tô exatamente nesse momento da carreira. Eu sei resolver as coisas de uma forma. Sei, eu posso pegar uma task e resolver ela de qualquer forma, da forma que eu conheço. Mas agora eu tenho perguntado, e o desempenho? Tenho feito essas perguntas. Vai ser rápido? Eu tô na minha zona de conforto? Eu tô usando essa tecnologia porque eu só conheço ela? Ou existem outros recursos que eu posso utilizar? Eu tô exatamente nesse momento de carreira. E falando nessas bibliotecas que você citou aí, até, às vezes eu uso uma biblioteca, vai melhorar. Aqui a gente colocou coleções, System.io, tem até testes, tem algumas outras nesse primeiro momento. Tem essa ADO.NET, o Entity Framework e tal. Essas são mais para trabalhar com dados, é isso? Exatamente. O ADO.NET, ele é a primeira biblioteca aí do .NET para trabalhar com dados. Depois veio... que nem foi... o ADO.NET seria o equivalente do JDBC. Isso é para comunicar puramente com o banco de dados, sem muita mágica. Exatamente. Aí tem um Entity Framework, que é o nosso ORM, né? Que é o mapeamento que vai fazer aquela mágica entre as classes do C# e os bancos de dados. Exatamente. E essas aqui já vêm no C#. Precisa instalar elas. Não, o ADO.NET já vem por padrão, já vem com padrão no .NET, mas o Entity Framework você tem que baixar e instalar no seu projeto. Tá, e aí que eu vou puxar. Aí tem esse NuGet, que é hoje em dia toda linguagem, toda plataforma hoje em dia tem vários gerenciadores de pacotes, de bibliotecas para você instalar e puxar na sua máquina ou para configurar para uma imagem que você vai colocar na internet. E o NuGet, esse é o principal da Microsoft. É da própria Microsoft isso? Sim, o principal da Microsoft. E é integrado com uma série de IDEs. Visual Studio Code, Visual Studio, na verdade, editor de texto, né? Visual Studio Community e Visual Studio Code. Você consegue integrar rapidamente aí para buscar seu pacote, ou até publicar um pacote também no NuGet. O próprio Entity Framework eu poderia definir ali, eu preciso do Entity Framework. Aí você roda, ele já puxa e configura. Isso, é uma interface que é um buscador. Eu uso a interface, é um buscadorzinho, uma caixinha de busca, onde você escolhe, Entity. Aí vai aparecer ali várias opções de coisas relacionadas a Entity, ou que tem a palavra-chave Entity, e aí tu vai escolher a versão, tu vai escolher em qual projeto que você quer instalar, enfim, tem uma série de coisas visualmente que você pode facilitar, assim, bem rápido, instalar recursos que você quer adicionar no seu projeto. É bem intuitivo, assim, não é muito difícil de usar mesmo. E eu acho que a gente colocou aqui também esses pacotes de acessar dados, não é? O Entity Framework .NET, porque tanto se você vai trabalhar com o C# direto para a web ou para microserviços, você vai ter que trabalhar com dados. Acho que realmente num primeiro momento, se tem algumas bibliotecas que você vai acabar usando, é para acessar dados. Estejam na nuvem, no banco de dados local, em algum lugar, você vai precisar. Para mim faz bastante sentido. E quando a gente vai evoluindo e estudando mais, praticando mais C#, .NET, chega aquela hora de trabalhar na web. Tem gente que, como a gente colocou muito bem, que acaba você já tá na web, você já tem que se virar e aí cria aquelas situações que você não conhece ainda as coleções, não conhece o System.io, não conhece muito de orientação a objetos e já tá trabalhando lá. Então, eu queria entender o que é importante eu conhecer de ASP.NET Core, de classes, pacotes mínimos para poder trabalhar bem. Então, para trabalhar bem com web, com .NET, eu acho que primeiramente tem que conhecer o básico da web, né? HTML, CSS, JavaScript. Eu acho que não tem muito para onde correr isso aí. A gente vai falar desse lá no ortogonal, né? Para você conhecer minimamente. Exatamente. E no ASP.NET é o framework da .NET para você desenvolver para web. Então, desde um site, uma aplicação web completa, até um web service ou uma API REST. Então, você consegue desenvolver com o ASP.NET Core, né? Que hoje é o padrão da Microsoft para desenvolvimento web. Para uma API REST ou para um site que eu já cuspo o HTML, os mecanismos do ASP.NET Core são parecidos. O que eu aprender encaixa um pouquinho no outro. Exatamente. É o framework que está ali só para você desenvolver. Preciso desenvolver uma API REST agora. ASP.NET Core. Preciso desenvolver um site completo, front-end com .NET. ASP.NET Core. Só puxar ali e você começar a desenvolver. De maneira até fácil, bem fácil. Eu acho que um conhecimento essencial, assim, para diferenciar como que eu vou utilizar as ferramentas, aí vamos ter que puxar uma bibliografia, né? Qual é a arquitetura que eu vou utilizar? Começar a pensar como que eu vou organizar os arquivos para fazer a comunicação entre os dados
E aí eu acho que isso que é o que mais diferencia ali o que é uma aplicação para web utilizando a ASP.NET do que o que é um microserviço, o que vai ser alguma aplicação cloud, algo que vai ser, enfim, diferentes abordagens em cima do ASP.NET. Eu penso assim, quando eu vou solucionar problemas no mercado. Não, isso é importante mesmo. Acho que vocês trouxeram os pontos principais, assim, que a gente precisa levar em consideração mesmo. Mecanismos de templates, ele já se conecta com o mecanismo de Entity Framework, aí entra a injeção de dependências, ele já está embutido, isso é do .NET, eu vi que tem injeção de dependências aqui, que hoje em dia é fundamental nessas grandes plataformas, como que isso se encaixa? Então, no ASP.NET Core, você quando desenvolve uma API, por exemplo, já consegue desenvolver o projeto já com injeção de dependência, se integrando com o Entity Framework também. Então, depende muito do template. Dependendo da ferramenta, vai trazer para você uma série de templates prontos. Então, eu quero desenvolver um site usando ASP.NET Core. Então, já tem um template lá usando o MVC, por exemplo, já traz as pastinhas certinho, os arquivos, e é só eu começar a editar e criar meus HTMLs ali, fazer a comunicação com os dados, né? Quando eu vou trabalhar com API REST, por exemplo, eu já consigo, já tem nativamente gestão de dependência no projeto. Então, eu já consigo trabalhar gestão de dependência, fazer conexão com os dados, estruturar uma arquitetura mínima para poder começar a trabalhar usando o ASP.NET Core. Eu admito que eu não vejo mais ASP.NET se não for o legado no mercado. A gente tem usado bastante .NET Core. Eu trabalho com consultoria e o ASP.NET tá mais o sistema legado. E aí a gente vê arquiteturas de MVC utilizando, assim, internet 2.0 pura e... Muito back-end, né? Muito back-end, O grosso do C# tá no back-end. E o front-end tem outras ferramentas, né? Tem React... A gente já tá deixando... Eu percebo que o mercado tá deixando front-end para React, para essas frameworks de front, isolando bem o back-end como uma API. Então, a ASP.NET Core tá mais para criar API REST, Web Services e até microserviços. A gente vai chegar lá no próximo passo. O microserviço também meio que através dele. Eu não utilizo ASP.NET para criar... Vamos chegar lá. Ótimo, ótima pergunta. Eu desconheço. Vamos deixar esse pro terceiro passo. Tem também aqui o CLR. Acho que é interessante porque, de novo, um paralelo com Java. Eu gostei que a gente também colocou aqui. Curiosamente, no de Java também a Virtual Machine ficou no segundo. Porque... se a gente está começando a também ficar entendendo todas as entranhas, mais os detalhes dos detalhes, aí fica muito maçante e talvez um pouco chato. Mas em algum momento vai ficar óbvio que você precisa entender que você está rodando dentro de um sandbox, de um ambiente controlado e que tem alguém que faz um monte de coisa para você. Até tem ajustes a serem feitos se você precisar rodar sua aplicação com mais memória, menos memória, com mais threads, ou assim, ou assado. O que eu preciso conhecer da CLR, desse ambiente de execução das linguagens do .NET? Então, eu acho importante da CLR saber que ela existe e que você precisa dela para rodar sua aplicação ASP.NET, sua aplicação .NET, né? E hoje você consegue rodar tanto no Windows, que nativamente já vem o CLR, mas também você consegue rodar no Linux, né? Então, às vezes eu preciso rodar minha aplicação. Hoje a .NET é uma tecnologia que já é multiplataforma, então eu consigo aí saber que eu preciso. Eu tenho uma CLR específica para o Linux para rodar minha aplicação, uma para o Windows, uma para o Mac, né? Então eu preciso conhecer a CLR, entender como eu vou tratar a memória da minha aplicação, que às vezes eu preciso disso, né? Ganhar performance, otimizar a execução de uma aplicação. Então entender um pouquinho da CLR é muito importante nesse sentido, eu vejo assim, né? Com certeza. Quando a gente vai trabalhar com grandes volumes de dados, isso vai ficar muito importante, porque a gente precisa otimizar o nosso código, a gente vai descer um pouco no nível de abstração, que eu considero ali, a gente vai sair um pouco de estar preso em bibliotecas para descer um pouco mais e entender como é que funciona por trás da aplicação, como é que ela está gerenciando a memória, como é que ela está fazendo aí as execuções. E também as pessoas costumam pensar que o C# é para Windows. E C# é multiplataforma, como tu já falaste, né? E também é para mobile, também é para Linux, principalmente, que a galera gosta de Linux e pensa, poxa, não vou aprender C# porque só vou desenvolver para Windows. Mas não, é possível desenvolver nativo para várias plataformas. Assim que eu iniciei, eu tinha essa visão que era só para Windows, assim. E eu gosto muito de Linux, né? Então, para mim era um pouco assustador. Aí quando eu descobri, para mim
foi melhor. Curioso, já faz tempo, mas realmente as imagens antigas perpetuam, então é difícil de encarar e pegar essas mudanças, né? Exatamente. E a questão do CLR também é porque, às vezes, você tem que rodar sua aplicação em determinado... um computador lá mais antigo, menor questão de performance de memória, de processamento, e como a CLR pode me ajudar nisso? Eu vou executar meu código, eu preciso de uma CLR específica para essa máquina ter menos desempenho, então o que eu posso usar de recursos ali para ajudar a minha aplicação, que às vezes eu preciso de desempenho, preciso entregar o negócio com resultado, com velocidade esperada e processamento também. Então, a CLR pode me ajudar muito nisso, entender que o CLR para descer um pouco o nível de abstração, nosso colega falou, né? Para eu poder rodar minha aplicação em qualquer dispositivo que eu tiver. E a gente encontra bastante isso em sistemas comerciais, porque a gente tem terminais de supermercado que não são supercomputadores. E às vezes você consegue entregar muito mais desempenho, ser um diferencial para um cliente que não dispõe de muita máquina, não dispõe de muita memória. Às vezes utilizam bastante ainda o Windows 95, eu encontro bastante. Olha então, só. a importância da CLR. Mas eu admito que eu não conheço a fundo. Conheço o necessário para fazer esses... Eu também acho que a necessidade de conhecer a fundo, se você vai trabalhar muito com a parte de deploy, de cloud, containerização, aí eu acho que você precisa conhecer mais. A gente, comumente, vamos ser devs, a gente precisa conhecer o mínimo para não ficar esbarrando naquela coisa, não sei porque é assim. Tudo remete àquela primeira conversa que a gente teve. Então, acho que o CLR aparece aqui nesse segundo passo, justo para você entender... que ela existe, que ela tem configurações, que você pode fazer fine tuning, que você pode mexer em algumas coisas, que quando estoura a memória, a mensagem é mais ou menos assim, a stack é assim, por causa que isso aqui está correlacionado a como que é executado ali dentro daquele ambiente. Então, acho que isso te fortalece, são conhecimentos que te fortalecem os outros que você usa no todo dia, né? É aquele que talvez você não vai usar todo dia, mas já que você conhece mais o CLR... vai te dar embasamento para, eu sei onde eu estou. Terreno seguro, né? Exatamente isso. Acho que tem que sempre avaliar o contexto, né? Quando a gente está aprendendo alguma tecnologia, a gente vai ter que olhar para o contexto que a gente vai utilizar. Porque, dependendo do contexto, a gente vai precisar saber mais ou menos de um determinado ponto ali dessa tecnologia. Então, acho que é importante a gente sempre avaliar essa parte também. Para que a gente vai usar? Que a gente vai saber onde a gente tem que olhar mais a fundo. E o C# é muito importante isso, porque ele ataca todos os problemas, né? Eu vejo como uma linguagem que eu não sei dizer onde a gente não pode usar o C#. Então, faça muito essa pergunta. O que eu quero trabalhar, com o que eu quero trabalhar, e aí consegue direcionar melhor ainda a carreira. Falando até do front-end que a gente falou, já trabalhei, assim, produzi um conteúdo com o C# no front-end, ali, substituindo o JavaScript. Então, acaba sendo bastante coisa. Bastante coisa. Muitas possibilidades. Eu acho que uma característica do .NET como um todo é tentar dominar todo mundo possível, né? Front-end, back-end, mobile, inteligência artificial, e tá em todo lugar. Você consegue utilizar a tecnologia do .NET aí. É só ir lá no Nuget procurar no espacinho que você falou, né? E também apareceu o tal do link, que eu lembro quando nasceu, esse link nasceu há muito tempo, hein? Fez um boom nas linguagens de programação, porque o C# sempre adotava as coisas mais modernas das linguagens que estavam por aí, não é? A evolução do C# como linguagem é bastante impactante. É incrível como eles foram colocando features mais que outras linguagens. Não é só com o Java, não. É várias outras linguagens que adotaram num passo mais JavaScript e tal. Não, vamos colocar isso na linguagem. Não, calma lá. C# foi colocando novidades e mecanismos de funcional, de... anônimo, de inferência, de tipos, de mecanismos diferentes, muito rápido. E aí apareceu o link. Eu lembro que teve um momento que apareceu, depois caiu um pouco no... nem todo mundo usava. Hoje em dia, como que é? Para que serve o link? O que eu preciso conhecer do link? É que nem o caso de conhecer coleções, porque uma hora ou outra vai aparecer, ou um pouco menos? Exatamente isso. Você vai trabalhar com coleções em algum momento. Então, para você fazer a consulta nessa coleção de dados aí, nessa lista de objetos, o link é uma ótima ferramenta para isso. Então, se você tem fizer uma consulta no banco, retornou uma lista, 1000 registros de objetos, formato de objetos, você consegue usar o link para filtrar como se fosse uma linguagem SQL. Em memória. Entendeu? Então, você tem uma performance bem bacana aí usando o link também.
e que às vezes fica melhor escrito do que você escrever, chamar um monte de métodozinho, fazer um monte de ifzinho. Exatamente. Até fica mais intuitivo em determinadas situações. Fica fácil você... preciso consultar, eu quero saber qual objeto tem um maior peso aqui nesse que eu retornei do banco. Eu faço uma consulta link. Você já tem um conhecimento básico de SQL, vai ajudar bastante também. Então, vai ficar bem mais fácil, entendeu? Eu acho que os devs que estão no mercado temem o link porque tem uma curvinha de aprendizado que é bem pequenininha, mas é uma curvinha de aprendizado que existe ali. Porque a gente está acostumado a fazer for, para percorrer uma lista, fazer um monte de esquemas com estruturas de dados, e o link tu vai ter que aprender uma sintaxezinha, é uma coisinha... A mais. A mais. E eu percebo que as pessoas, sempre que eu apresento o link para alguém, nossa, era só isso. Passei a vida inteira percorrendo lista com for, era só eu fazer um select... Tananã. Então, o link, ele otimiza muito, mas tu precisa saber a teoria, que é o como resolver problemas. Eu preciso encontrar tal coisa. Então, eu preciso selecionar por ID. Tu vai ter que ter essa lógica de programação na cabeça, mas o link, ele te otimiza, assim, a vida em 1000 anos na hora de lidar com listas, lidar com banco de dados, porque eu acho que às vezes eu trabalho com muitos bancos diferentes. Eu esqueço a sintaxe. Se eu uso o link, eu configuro as conexões lá e eu uso o link para buscar dados no banco de dados. Então, eu não preciso dominar a sintaxe do Postgre, do MySQL, do SQL Server, nananana. Eu uso o link, que é sempre o link. E aí eu consigo fazer essas comunicações com muito mais agilidade, quando eu preciso trabalhar com diferentes stacks. A gente tem diversas ferramentas que acabam facilitando muito a nossa vida. Até nesse nível 2 também tem o Dapper, que é ali um micro-RM que também facilita nessa questão de consulta em banco de dados. E é importante a gente ver, porque às vezes a gente está fazendo um trabalho ali... Sim, que toma mais tempo e acaba sendo um pouco desnecessário, né? A gente poderia estar facilitando esse processo ali. Então, é uma pequena curva de aprendizado que te traz grandes benefícios. Sim. E avançando aqui no C#, chega um ponto que muita gente usa. Como vocês mesmos falaram, a Júlia, que é uma das nossas Aluristars, vou fazer a propaganda aqui do nosso programa de Aluristars, você mesma falou, né? Eu vejo... eu não uso a ASP.NET Core para trabalhar com microserviços. Então, trabalhar com microserviços é algo que tá toda hora aparecendo, porque normalmente a gente já está trabalhando com um front-end escrito em outra coisa. Às vezes não é nem a front-end, né? Às vezes é o aplicativo móvel que vai chamar a gente, às vezes é outro serviço que vai chamar a gente, é um caos. Então, microserviços acabam se fazendo necessários, às vezes mais cedo do que a gente gostaria do que esse roteiro bem estruturado. O que é usado de microserviços em C#? Quais são os frameworks principais? Se tem alguma coisa que já tem dentro ali, que a Microsoft já tem, que não precisa fazer um NuGet ali, ou não? Paula, isso aqui todo mundo usa, é o queridinho. Aposto que é essa a resposta, né? É o queridinho do mercado, tá por aqui. Bem, eu tenho utilizado bastante microserviços por causa de cloud. Aplicações serverless e os microserviços, eles estão muito em alta porque facilita muito a manutenção no código. Então, a gente tem sistemas específicos rodando coisas específicas com responsabilidades específicas. E, para isso, eu penso sobre... Quando eu vou construir um microserviço, eu utilizo NetCore, mas pela possibilidade de aplicar diferentes arquiteturas para diferentes problemas, né? Então, às vezes eu preciso utilizar arquitetura limpa para um microserviço, às vezes eu preciso utilizar outras arquiteturas, e aí eu entro uma bagunça, né? O microserviço, ele é uma arquitetura, eu posso combinar ela com outras arquiteturas, eu até gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam, porque hoje eu tenho desenvolvido muito microserviços aplicando arquitetura limpa. E dentro do C# a gente tem essas possibilidades de organização de fluxos de mensagens e passo a palavra aí para os colegas. Então, microserviços, eu entendo como arquitetura. Até se a gente procurar na bibliografia, você vai entender lá, vai te explicar, né, que uma arquitetura de microserviço. Então, acho que é sim a possibilidade do .NET você desenvolver serviços específicos com tecnologia, com uma arquitetura bem, usar arquitetura limpa, ou mesclar arquiteturas de microserviços com outro tipo de arquiteturas. E às vezes você vai criar um microserviço para matar um legado também, né, e transformar aquele legado num microserviço. Então, com o .NET você consegue fazer tudo isso. Né? Então, eu acho que eu entendo como arquitetura, né? Eu quero escutar falar dos colegas também, e eu acho que a arquitetura que está em alta, porque por isso me facilita a manutenção.
Então você consegue aí usar RabbitMQ para desenvolver seu microserviço, entregar algo rápido e funcional para o seu cliente também. Eu mexi muito pouco com microserviços, assim, já pesquisei, mas nunca fui tão a fundo. Mas o pouco que eu vi, eu consideraria como uma arquitetura, assim. Acho que por facilitar a manutenção de código, acho que já entra nesse conceito aí mais de arquitetura, assim. E tem mais alguma ferramenta muito usada com microserviços, alguma biblioteca, alguma API que facilita muito essa criação no .NET? Eu não utilizo nada, assim. Eu abro e começo a codar, assim. Eu escolho Você cria, monta sua arquitetura e vai usando .NET. Basicamente, não tem eu pelo menos não conheço agora algo específico para montar um microserviço. Eu consigo integrar com o RabbitMQ. Exatamente. Vou gerar as funções, meto lá o código e implantar um microserviço. Através do .NET Core mesmo, com as APIs? A gente tem templates dentro do .NET, né? A gente consegue pesquisar. Quero um Lambda Serverless. Aí tu bota lá, Lambda. Aí ele vai gerar o templatezinho, onde tu vai se preocupar em escrever as regras do teu negócio. E não em criar todos os usings, todos os namespaces, ele vai organizar. Eu quero criar uma API. Eu vou criar lá, eu vou entrar e vou escrever. Quero uma API. Ele vai carregar um template com todas as coisas necessárias e eu só me preocupo com a lógica. Eu acho que é nesse ponto que tu queria chegar. Exato. A gente não tem que se preocupar... Eu, pelo menos, não me preocupo em criar essas coisas do zero. Eu pego templates. Ótimo. Até porque chega no terceiro nível, se você precisar reescrever a roda sempre, fica bem complicado. Né? Então, a tecnologia do .NET, as IDEs também já entregam pra gente um template ali que já... Tá aqui, André. Começa a codar e entrega o seu microserviço. Nesse nível também apareceram alguns assuntos mais... Não digo que avançados, mas mais obscuros da linguagem, que são reflections e... para pegar atributo, para metadados e meta-informações em tempo real. E também vocês colocaram aqui, tem delegates, tem métodos anônimos, tem expressões lambdas. É claro que algumas dessas coisas às vezes aparecem no dia zero, não é? Não tem muito. Mas talvez aquele no dia zero era só, você vai usando, não sei como funciona exatamente, mas tem algumas coisas então da linguagem que são mais complexas que tem uma hora que a gente tem que enfrentar. Eu queria que vocês colocassem onde que aparece reflection, onde aparece expressões lambdas, é muito com link com coleções, onde aparece os delegates, é muito com evento para saber quem clicou onde que está cada coisa dessa para quando eu preciso me aprofundar um pouco mais. Eu tenho uma opinião talvez polêmica, os dev seniors talvez fiquem de cara comigo, mas eu não gosto de usar todos esses recursos porque cria uma complexidade no código que um dev júnior e um dev pleno não consegue. Ele vai ter que parar e estudar para conseguir fazer a manutenção. E na correria do dia a dia, às vezes a gente tem demandas, a gente não tem mão de obra, não temos galera para mexer no código e não conseguimos fazer a manutenção e acaba redesenvolvendo tudo. Eu acho muito importante, em algum momento da carreira, a gente estudar isso. Eu adoro expressões lambdas para otimizar minhas buscas, adoro utilizar coisas diferentes, delegates, enfim, mas quando alguém chega novo, que nunca trabalhou com isso, trava e não consegue fazer a manutenção, apaga tudo e reescreve na hora de dar manutenção no meu código. Acho que especialmente reflection em todas as linguagens, metadados, meta-informação em tempo real, é complicado, especialmente quando a gente aprende, as pessoas costumam a querer usar em todo lugar. Acho que isso que aí eu tenho a mesma opinião que você. Os recursos, a palavra avançado não é bem essa ideia, mas os recursos mais específicos que vão mexer em coisas mais sensíveis, a gente pode facilmente se apaixonar e querer usar em todo lugar e vai dificultar, pode até encurtar algumas coisas, mas dificulta a leitura, vira aquela coisa mais complexa, que era só para, assim eu não preciso escrever a outra classe. Não era mais fácil só escrever outra classe, em vez de que usar um monte de magia até chegar nesse objetivo? Não, exatamente. Às vezes, complicar demais algo que pode ser simples, simplificado, até desanima quem está começando, quem está... Mesmo que já está com uma certa bagagem de programação, poxa, eu tenho que entender isso aqui do zero, isso é meio complicado, podia escrever mais fácil, usando as 3 linhas de código, em vez de fazer um reflection, enfim... vai variar muito também da necessidade, mas concordo com vocês que às vezes não precisa complicar demais algo que você pode simplesmente fazer e entregar, entendeu? Que às vezes quando você não precisa de performance, não precisa de performance, então às vezes
optar pelo mais simples nem sempre é ruim. Eu acho que entregou, funcionou. E eu preciso de performance, eu preciso de algo bem específico. Aí sim, você vai entrando nesses detalhes um pouco mais avançado, mais avançados, né, da linguagem, da tecnologia. Eu ia falar mais nessa parte que assusta mesmo, né? Às vezes a gente tá trabalhando, geralmente trabalha com mais de uma pessoa, então se tiver uma pessoa ali iniciando, olha e dá um desânimo. Se olhar para uma coisa, nossa, isso aqui não faço ideia, alguma coisa um pouco mais complicada, isso dá um desânimo, assim. E também as empresas que não têm um processo de onboarding técnico, que eu acho super importante, mostrar as tecnologias que a gente está utilizando, como a gente utiliza, como a gente resolve problemas. Aí tu larga o júnior, assim, para fazer uma pequena alteraçãozinha, paralisa. Não consegue. E se frustra, que eu acho que é a pior parte, desiste. E o júnior tá tentando aprender várias outras coisas que vêm antes, né? São coisas mais importantes para aprender antes de chegar nesse passo, assim, nesse ponto. E que mais, nesse momento que a gente vai avançando, o que aparece com frequência que a gente precisa entender? Aqui vocês colocaram também, a gente tem aqui de containers, eu acho que acaba... Em algumas outros guias a gente colocou isso um pouco mais ortogonal, que tem gente que precisa saber mais e gente que precisa saber menos. E tem até esse MAUI, esse MA User Interface, que eu queria entender o que é. Então, container eu acho importante porque também tá em alta. Então, não adianta se desenvolver hoje sem conhecer o mínimo de container. Então, quando você se aprofunda mais, como você vai colocar uma API para rodar no container para colocar isso na nuvem depois? Então, é importante saber container, quando você vai se aprofundando mais aí com .NET, C#, enfim. Né? E a questão do MAUI, o MAUI, na verdade, ele surgiu agora no início de 2022, né? E ele é uma aposta da Microsoft para desenvolver um framework para você entregar uma interface que seja multiplataforma. Então, o mesmo código que faz a interface para o celular vai ser o mesmo, vai rodar no ambiente web e desktop. Então, é uma aposta aí da Microsoft nos próximos anos aí. E a gente espera que vingue, né? Não como como é mesmo outro? O WPF? WPF, né? Que teve vida curta aí. Qual? WPF. Que esse também interface rica, né? Para você desenvolver uma interface mais atrativa, mais bonita, né? Você fica aqui no Windows Forms, né? Aquele telinha cinza e tal. Mas só que não vingou. Então, a Microsoft tem investido bastante agora nesse MAUI, que vai ser, assim, no último evento da Microsoft, foi a abertura, o lançamento oficial do MAUI, né? Junto com a nova versão do .NET. Eles focaram bastante nessa ferramenta, que vou desenvolver para web, para mobile, uma interface única. Entendeu? A ideia é essa, você entregar a mesma interface para diversos dispositivos diferentes. Vamos ver, porque muitos já apostaram nesses caminhos e... Tecnologia, né? Assim, é uma aposta, tudo é uma aposta, na verdade, né? Então, tem algo a vingar, algo não vai, né? A gente espera que o MAUI vingue aí, porque... Então, assim como a gente tem o ASP.NET Core para trabalhar ali no back-end web, servidores, puxando de coisas usando o Entity Framework, ele cuspiria essas informações. Quem puxaria é esse MAUI, que puxa do front-end, que vai ser ou no celular ou na web, puxa dos serviços que foram escritos. Sim, isso aí. Então, você vai ter mesmo um framework para desenvolver web, mobile, desktop, enfim. A ideia é meio que padronizar aquela interface, né? Para várias tecnologias, várias plataformas. A ideia é essa. E, de novo, eu aposto na Microsoft aí e eu espero que vingue, né? E ainda falando sobre vingar ou não vingar, eu acho super importante relembrar do Windows Forms, que ainda é muito amplamente utilizado no mercado, eu vejo. Eu acho que é o que eu mais trabalho hoje em dia é com manutenção de sistemas legados. E eu trabalho muito com o Windows Forms, que apesar de ter sido descontinuado, só rodar em sistemas operacionais mais antigos, ele está presentíssimo dentro das empresas ainda, principalmente de frente de caixa, pequenos negócios, enfim, ele é acho muito... questão de legislação também, né? Tem, eu acho que a aplicação de frente de loja, tinha uma legislação que regia também, que tinha que ser uma aplicação desktop, acho que tem isso também. Por isso que e o Windows Forms é muito interessante, porque ele tem essas características de necessidade de frente de caixa, que é baixa disponibilidade de internet, tem que funcionar, tem que ser, enfim, leve, é muito leve o Windows Forms, e é bem interessante, assim, se você estiver aí de bobeira, estudando C#, dá uma espiadinha no Windows Forms, que ele é muito legal. De início eu achei que já não utilizava tanto, mas se a gente for olhar vagas realmente de Dev C#,
pede ali. E aí a gente tem uma série de coisas, conhecimentos por trás do Windows Forms, que são os eventos das telas. Tem vários recursos muito legais que dá para utilizar. Dá para adaptar o Windows Forms para o Windows, que todo mundo fala que ele é específico para o Windows. Aí tem esses desafios de mercado, que são bem específicos de rodar o Windows Forms em Linux. E eu acho muito legais também. E continua muito vivo. Fiz um desafio do 7 Days of Codes com Windows Forms, justamente porque ele está vivo e é preciso, e você consegue ainda vagas de emprego para trabalhar com Windows Forms. Você trabalha em consultoria, é um mundo real. Bem, e a gente desenvolvendo em .NET também precisa saber se comunicar com outros times, além de alguns conhecimentos que vão aparecer. A gente não sabe muito bem, a gente coloca os passos aqui, mas a gente coloca os ortogonais porque são complementares. A gente considera que são necessidades complementares. Por exemplo, o André citou no momento o HTML, CSS, JavaScript, que mesmo você vai trabalhar no back-end com microserviços, se você não tiver a menor ideia de que tem um navegador ali puxando os dados do seu serviço, da sua API REST, vira aquela briga entre back-end e front-end de, mas você fez errado aí. Não, você que fez errado aí porque você chamou 1000 vezes. Não, mas você que não sei o quê. Então, se a gente não tivesse conhecimento mínimo do front, de como o front vai trabalhar, de como o que a gente faz vai ser acessado, porque ninguém come JSON, né? As pessoas não usam o celular e falam, olha esse JSON aqui, né? Você não, o que você precisa conhecer para trabalhar melhor? Certamente são o tripé. Às vezes deve ter gente que conhece um pouquinho de React, de Angular, de Vue, ou até do MAUI, lá de como ele vai puxar ali. Porque se você não conhecer nada, fica conversa truncada, decisões sendo tomadas não da melhor forma. Mas eu queria pegar, não nessa parte front-end, eu queria pegar nesses aqui de infraestrutura e também boas práticas. Então, boas práticas que costumam aparecer nas plataformas grandes é Solid, é Clean Code, é uma orientação, é Design Patterns. E aí? O que aparece bastante? É frequente esse assunto em C#? Devo estudar? Eu acho que, de um ponto de vista de mercado de trabalho, utilizar todas essas práticas que tu trouxe, Clean Code, Design Patterns, vai ajudar na rotatividade de desenvolvedores. Temos uma rotatividade muito grande hoje. Se a gente não tiver um bom senso de programar organizadamente, tu sai, outro desenvolvedor entra e não consegue entender e já desenvolve de uma outra forma. E a plataforma Microsoft, ela tem documentações muito ricas que já dispõe sobre vários padrões que a gente pode utilizar. Só utilizando esses padrões, a gente já tem anos-luz de manutenção de projetos ganhas. Imagina aplicando Clean Code, que a gente vai ter um código legível, aplicando Design Patterns, assim, eu acho que agrega muito valor para as empresas, porque a gente consegue rodar mais equipe, consegue tornar um código com maior manutenção e fica legível. Eu acho que esse é o maior benefício, e entender isso vai agregar muito, assim, nas tuas entregas para o mercado de trabalho. Você falou da documentação, eu sou apaixonada pela documentação da Microsoft, é muito boa. É um ótimo lugar para estudar, para aprender ali. Realmente é uma das melhores que eu já vi, assim, de todas das linguagens que eu já passei. Mas é por esse lado mesmo, assim, a gente economiza tempo quando a gente está trabalhando ali com boas práticas de programação. Então, você facilita o seu trabalho e o trabalho da outra pessoa que vai precisar daquele código ali para trabalhar depois de você. Então, talvez você não fique sempre nessa empresa, então vai vir uma outra pessoa, e aí você economiza ali tempo da pessoa, dá menos trabalho, menos dor de cabeça, e chega no momento em que você vai ter que rever seu código. Aí entra naquele ponto às vezes meu Deus, como que eu escrevi isso aqui? Como é que eu cheguei nisso aqui? Então, é importante, acho que aparece aí, em qualquer linguagem de programação, a gente aparece com essa parte aí de boas práticas. Não, exatamente. E você vai dar manutenção no código de outra pessoa também, né? Então, se a pessoa utiliza padrão, boa prática, é mais fácil para você, facilita o seu trabalho, né? Que nem o Paulo falou, você não trabalha sozinho, você vai programar com uma equipe, vai ter uma galera junto com você. Então, se todo mundo tiver boas práticas, nomear variável, usar uma arquitetura que eu consiga entender e meu colega também de trabalho consiga dar manutenção naquela arquitetura, então isso ajuda bastante, né? Ajuda na rotatividade. Então, eu sei, se eu vou entrar numa empresa que utiliza boas práticas, Design Patterns, eu consigo, entendendo isso, esses conceitos, eu vou facilitar. Minha vida ali naquela empresa, no início, vai ser bem mais facilitada, né? E se eu deixar meu código limpo também, meu código bacana, aquele código bonito que a gente gosta de ver, vai ser fácil também para quem for entrar depois de mim,
né? Para me dar manutenção no futuro. Pô, eu sei que isso aqui eu usei um design pattern X. Ah, beleza, qualquer. Ah, entendi agora esse código, por que está fazendo isso? Eu ganho performance, eu ganho agilidade, eu deixo meu código melhor, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Boas práticas, o clean code, isso, assim, para quem está começando, acho que é muito... Já começar no certo, aprendendo Exatamente. certo. E tem vagas realmente que pedem ali, já tem, deixando claro que a pessoa precisa saber ali de boas práticas. E aí, essas boas práticas, vale lembrar que assim como aquele warning que a Julia colocou em relação às features obscuras, o reflection, que a gente adora quando a gente aprende, o Design Patterns não é uma lista de patterns para você enfiar os 23 do livro amanhã assim que você aprendeu. Então, por isso que inclusive a gente coloca aqui ao lado, que você vai pescando, vai aprendendo, colocando, agora entendi. Então preciso tomar cuidado com a herança e assim desse jeito. Para manter meu código clean, preciso dessa prática. Então é melhor. Senão a gente fica vidrado em... Nossa, olha agora, consegui usar aqui o que falaram que tem que usar. Mas quando? Em que contexto? Precisava mesmo? Tava tão ruim assim o código? Uma parte do âmbito técnico, essas partes que não estão tão legais no nosso código, faz parte. O interessante é a gente estar ciente, saber que existe. O código inteiro ficar perfeito nunca acontecerá. Esteja ciente de que seu código em C# tem alguns buracos, onde estão. Na hora que você fala, opa, isso aqui vai complicar lá no futuro, tá na hora de refatorar, tá na hora de aplicar as boas práticas, tá na hora de estudar mais de clean code, de sólido, porque você viu que ficou tudo muito amarrado, muito macarrão. Aí sim é um momento interessante de você não só estudar, mas colocar em prática esses ensinamentos aí que já tem 20 anos, 30 anos em relação a boas práticas. E eu acho que esses conhecimentos são um pouco difíceis para quem está começando, porque é preciso ter experiência do que é um código ruim para entender como é um código bom. Mas eu super acho que vale a pena já ter uma noção de nomenclatura, onde colocar o quê, organizar o código e trazendo essa literatura devagar durante a carreira, mas sempre, porque ela é muito importante. Sim, a gente vai pegando na prática mesmo. A gente vai errar, vai fazer código. Eu sempre gostei muito, quando eu comecei, pedir para outras pessoas avaliarem o que eu escrevi para ver se faz sentido, assim, se a pessoa consegue entender o que eu fiz ali, né? Então, isso me ajudou bastante, de rever e falar, olha, você poderia ter melhorado aqui, assim, esse trabalho em equipe me ajudou bastante, assim, pedir para outras pessoas olharem, ver se eu tenho alguma coisa para melhorar. Eu era o Chernobyl da nomenclatura. Botava var y, recebe new list, azar. É isso. Então, até eu conhecer essas boas práticas e esses padrões... Ninguém em nenhum momento chegou e disse, não pode fazer assim. Você tem que... Acho que você repara quando você vai pegar um código de alguém e você olha, tipo, que variável é essa? Assim, o que isso aqui quer dizer? Aí você... cai na real ali. E tem o outro extremo, que é quando a gente tá aprendendo, se anima com as boas práticas, e as pessoas só conseguem falar em termos de solid, de DDD, de clean code, de patterns. Parece que a pessoa não consegue dar um nome de uma classe que não envolva algum sufixo, e não precisa, uma classe não precisa ter um nome de um padrão ou de alguma coisa que, todo mundo faz assim. Às vezes é uma classe, é algo que você está criando ali de negócio, que só tem a ver para o negócio, que tudo bem. Se ela não implementa nenhuma interface, se ela não é filha de ninguém, não tem problema. Então é interessante que às vezes a gente luta muito com isso. Com certeza. Eu, inclusive, estou passando por esse problema. Interfaces para todos os lados e interfaces que não têm necessidade. Era um problema que a gente poderia resolver com uma classe e constrói-se todo um sistema de arquivos por trás e que leva o dobro do tempo para desenvolver só para manter ali, estou utilizando este padrão. Mas não era necessário. Era algo simples, um escopo simples, uma entrega simples, cheia de boas práticas e padrões por trás. Tem vários outros pontos que a gente colocou aqui, mas um que diferencia, me chama atenção no ambiente Microsoft, C#, .NET, é óbvio, a gente precisa conhecer GitHub, os fundamentos de cloud que estão aqui, você vai precisar trabalhar com isso. Agora, linha de comando. Por que linha de comando? Porque na Microsoft tem todo esse mecanismo do PowerShell, do prompt do MS-DOS, de não precisa de linha de comando porque hoje em dia, até o NuGet ali você consegue. Eu queria entender o que as pessoas usam atualmente de ferramentinha para
criar container, para comitar e tal. Qual que é esses ambientes de linha de comando que, às vezes, para quem veio do ambiente puro Microsoft, pode ser uma das primeiras vezes que está encarando o terminalzinho Matrix, não é? Nunca viu isso antes, sempre foi pelo clique, pelas janelas. O que se usa, o que as pessoas colocam bastante? Eu vejo muita galera usar a linha de comando. Assim, eu faço em várias empresas e muitas, a maioria, utilizava a linha de comando. Entendeu? Para criar um diretório, que usava muito Linux. Então, eu precisava saber o linha de comando. Eu tinha que saber como abrir um diretório, criar um diretório, copiar para dentro de container minha aplicação, mandar a aplicação rodar. Então, a linha de comando eu acho que é importante todo mundo saber, independente se for programar ou não, né? Porque ele dá mais recursos aí como ferramenta para quem está desenvolvendo, para quem está trabalhando com tecnologia, para ter mais opções. Porque às vezes na linha de comando você faz uma coisa bem rápida. Deu um comando ali, pum, rodou, levantei um container, baixei um pacote no NuGet, também consigo utilizar a linha de comando no NuGet. Então isso ajuda bastante. Então conhecer os comandos aí essenciais de linha de comando, tanto para o Windows quanto para o Linux, é essencial. Entendeu? Acho que facilita bastante a vida de quem vai desenvolver. Porque existe várias empresas aí que você vai trabalhar e o camarada não utiliza terminal, não utiliza interface gráfica. Vai trabalhar no Linux. Então você precisa saber a linha de comando. Para colocar para executar, para rodar a sua aplicação. Para versionamento de código também. Então, a maioria das empresas pedem Git. Então, para você usar o Git, o ideal é que você utilize ali na linha de comando. Então, você precisa ter uma ideia de como usar o terminal. Eu trabalhei em umas empresas, tinha que trabalhar com Git, né? Comecei a trabalhar com Git, eu sabia usar o Git via interface gráfica. Mas na linha de comando, comecei patinar, tive que aprender linha de comando. Aí, agora eu preciso saber a linha de comando por causa disso. Agora eu preciso fazer um comando para usar o Git. E os comandos são simples, é fácil. Você decora, você aprende os comandos e você vai ajudar bastante a sua vida. Chega uma hora que fica automático, assim. Exatamente. Entendeu? E essa questão de PowerShell de outros, o que as pessoas usam? PowerShell é um recurso do Visual Studio ali, né? Que a gente executa. É do Windows, na verdade, vem embutido com você o PowerShell, né? A linha de comando. É só que é uma linha de comando mais encorpada, com mais recursos, né? Do que o Command. Exatamente. Você consegue criar projetos a partir dela, né? Também. Aí buscar esses templates a partir dela. Criar scripts também para o Windows. Tem especialmente isso, os scripts mais do lado do Windows. Você consegue usar o PowerShell para fazer isso. Por isso a linha de comando, assim, às vezes, para que você usar linha de comando se tem interface gráfica? Mas no momento você vai precisar, você fala, agora eu preciso de linha de comando. Eu sempre fui essa pessoa. Mas acho que hoje em dia dá, sim, para trabalhar sem. Dá. Em casos até que as pessoas falam, não, com Node não dá, não, com Java não dá. Às vezes o Visual Studio Code abre um shellzinho, você nem percebe, né, que ali você finge que mas ele tá rodando ali também e você faz alguma coisa. Mas hoje em dia tem diminuído, tem muito colega meu, dev muito bom, que só usa o GitHub Desktop, por exemplo. Só, faz merge, tudo ali, tudo. Então, tem melhorado. Mas, de novo, acho que é justo isso para mostrar que nesse guia de carreira aparecem assuntos que tem gente que usa mais, tem gente que usa menos, tem gente que não usa. Isso aqui para mim vai ser depois. Isso aqui para mim é fundamental desde agora e eu saber Solid. Por quê? Porque aqui nessa empresa... Então, contextos mudam. Acho que a gente está cumprindo muito bem aqui o objetivo desses guias de carreira, né, do Tech Guide, que é mostrar um caminho e alguns direcionamentos, mas lembrar que a decisão é de cada uma que precisa analisar seus objetivos. Mas o que a gente queria deixar de recado e que vai deixar a gente muito orgulhoso é que você que está acompanhando a gente daqui a alguns meses vai deixar outro comentário aqui, além do like, outro comentário no YouTube falando: olha, lembra o Google Docs que eu exportei do Tech Guide? Eu lembro do meu T que eu pintei e desenhei? Agora ele tá assim, ó. Já passei por isso aqui eu aprendi, mas não usei. Então eu até sugiro aqui que é um projeto open source, sugiro que vocês vão mais para cá, mais por ali. Então é bastante interessante que a gente possa ajudar outras pessoas a se encontrar, trazer essa discussão enriquecedora, que não é para bater que esse é o caminho único. Tem gente que vai discordar na hora, tem gente que vai falar, não, é exatamente isso, normal. Mas para você tomar cuidado para não pegar aquelas 20 opiniões de devs diferentes, que cada um vai ter uma completamente diferente e você vai ficar pulando de galho em galho, vai estudar um pouquinho de um, já vai trocar, e não é que a outra pessoa não tem razão, é só que se você não tiver um plano aqui e não andar, vai ficar escorregando e trocando, não, mas tem esse framework, mas tem essa biblioteca. A gente tentou minimizar, né? O nosso objetivo foi deixar o mínimo de quadradinhos possível e já é bastante, porque aqui dava para colocar mais 1000, né?
Então, a gente tentou deixar bem fechado. Então, eu queria agradecer especialmente a você pelo seu like, pelo subscribe aqui, por se inscrever no canal da Lura e a vocês por terem topado participar. Obrigado, gente.